a gente quer poder representar o nosso documento, né, que geralmente a gente vai detectar alguma coisa sobre um documento, seja ele um, uma notícia, seja ele um tweet, né, seja ele aquela uma crítica, né, seja ele uma postagem em uma rede social maior que um tweet, a gente vai querer classificar ele de alguma forma. Né? Por exemplo, no momento eu estou num projeto onde a gente está classificando intimações judiciais. Né? E a classificação é a seguinte: como há um prazo de 10 dias para aceitar a notificação, né? E depois que você aceita, corre um prazo de 15 dias, um prazo típico daquela intimação, né? Mas só que você, quando você recebe a intimação, você recebe um aviso de intimação. Você não pode ler. Né? Então a gente está tentando classificar. Quando você lê, você já aceitou. Então a gente está tentando olhar para o que vem antes, né? Onde até vem um texto que é parecido com o da intimação, e dizer, essa intimação aí você deve abrir ou deve esperar 10 dias. Por exemplo, se é só uma marcação de agenda, né, que é até importante, mas o juiz está marcando uma audiência e te avisando disso, te intimando para isso, você abre logo, que daí você já resolveu aquele aviso que você recebe, está resolvido e já marca na sua agenda. Mas outras coisas o juiz pede para você, por exemplo, apresentar contra-argumentos. Aí aqueles 10 dias são úteis. Né? Então você só abre no último dia para ter, sei lá, 25 dias. Então isso é um tipo de classificação que é abre agora ou adie. Né? Então isso é um trabalho que a gente pode fazer. A gente vai olhar primeiro duas representações vetoriais, uma meio óbvia para nós e a outra já mais interessante. E essas representações vetoriais são representações esparsas. Né? Então a gente vai falar de TF-DF e PPMI, e são representações vetoriais esparsas. Bom, vocês já estão acostumados com o conceito de TF-DF, né? E sabe que a gente calcula o TF-DF a partir de uma matriz termo-documento, né? E vocês sabem lá da busca e recuperação da informação. Mas, na verdade, essa matriz termo-documento, né, é uns vetores de palavras em cada documento em função de palavras. Né? Então, cada documento vira um vetor, aí o As You Like It, né? É uma comédia, é um vetor lá da palavra battle, good, full, wit e todas as outras palavras dele. Né? E a gente vai olhar o documento dentro de um espaço que é caracterizado por essas palavras, que eu quero lembrar que são símbolos que podem ter mais de um significado, ok? Então essa informação é muito importante, né? A gente está pegando uma palavra que pode ter um significado totalmente diferente da mesma palavra em outro contexto. Tá? E aí você olhando esses vetores, você pode ter algumas conclusões. Você pode falar, eu estou olhando para esses vetores aqui, se eles têm as mesmas palavras, né? Então eles são similares de alguma forma. Então Júlio César e Henrique V, por exemplo, pelo menos para essas palavras, são bem similares, né? E as comédias também são bem similares. As You Like It e Twelfth Night são comédias, também são bem similares, mas podem ter histórias totalmente diferentes. Outra maneira, quando eu quero representar as palavras, então, eu posso pensar que as minhas palavras também são vetores. São vetores que indicam em que documentos elas aparecem. Né? E aí eu vou poder medir se uma palavra é similar à outra. Né? Aí eu falei, isso aí é uma espécie de sinônimo. Na verdade, ela é chamada similaridade sintagmática. Né? Ou seja, a gente tem uma similaridade semântica, que é basicamente uma espécie de sinônimo, né, que a palavra pode ser substituída por outra sem que haja mudança de significado da sentença.
E eu tenho a similaridade sintagmática, que é o seguinte: essas palavras ocorrem significativamente dentro de um mesmo contexto, mas elas podem mudar de alguma maneira o significado, né? Mas ela vai aparecer no mesmo sintagma, vamos dizer assim, né? Nas mesmas posições, nos mesmos contextos ou nas mesmas vizinhanças. Então, um exemplo que a gente fez, acho que em 2010, né? Foi um trabalho de conclusão de curso, né? De um TCC, né? Onde a gente pegou um artigo do Google Similarity Distance, né? Que tentava calcular essa similaridade sintagmática, né? Para palavras da língua portuguesa, né? E a forma era a seguinte: a gente pegava quantos artigos a palavra sozinha tinha, né? Quantos artigos o Google achava outra palavra e depois buscava quantos artigos tinham as duas palavras, né? Claro que há várias suposições aí, né? Que o Google é consistente, coisas assim, né? Mas isso a gente tinha uma fórmula, e essa fórmula normalizada era essa aí, né? Era o máximo do log de uma das duas menos o log da dupla, né? Sobre um log de K, que era um número qualquer, mas que tem que ser maior que as duas frequências, né? Maior que todas as frequências, na verdade, sobre o mínimo de cada log. Então esse aí é um índice, né? Que na verdade o máximo do log menos o log de fxy é uma. Porque o máximo é união, né? E o mínimo é interseção, né? Então, essa conta é mais ou menos assim, próximo da união sobre a interseção é a similaridade, né? E basicamente o que foi feito foi pegar as palavras do Você Tem Folha, pegar as palavras mais frequentes, né? Fazer as buscas e fazer o cálculo, né? Só que como isso é N2, né? Se você tem N palavras, né, você vai ter N2 trabalhos aí para fazer, né? E a gente fez um websitezinho, mas que agora está fora do ar para as 1000 palavras mais frequentes. Então ali em cima você tem um exemplo do que foi feito, né? E mais 1000 palavras, maior similaridade sintagmática. Então o que você está pensando aqui é o seguinte: a minha maneira de explicar palavras, né, é pelos documentos que ela aparece, tá? Só que existe uma maneira parecida de explicar essas palavras, que é pelas palavras que aparecem perto dela, né? Então essa matriz aí, palavra-palavra, ou termo-contexto, né, é interessante porque ela vem de uma coisa muito famosa, né? Então, mesmo antes de existirem computadores, os estudiosos se preocupavam em ver como uma palavra era usada, né, na língua. Então tinha um professor na Universidade Britânica, agora eu me esqueci o nome, que o trabalho da vida dele foi construir uma lista de concordância, que é uma lista que tem essa aparência aí, de como as palavras eram usadas na obra de Shakespeare. Então, dado uma palavra, você pegava todos os lugares que ela era usada e todos os contextos ao redor dela, né? Obviamente que isso com o computador é super fácil hoje em dia, né? Eu até tenho esse código, vocês vão ver que é um código enorme. Eu acho que esse aqui. Gente, código enorme, né? Estou só baixando aqui alguns arquivos, mas eu só vou até usar o primeiro, né? Aí eu importo os livros, padrão ali do NLTK, né? E se vai ter esse livro aqui, Text 1 é Moby Dick, Text 2 é Sensibility, né? Então são esses 9 textos. E aí, ó, eu simplesmente peço para ele gerar a concordância da palavra right no texto 1. E ele me gera isso aqui, né? Se eu quiser pegar isso aqui
e guardar em algum lugar. Concordância, fazer C igual 1, concordância de right, ó, text 1. Bom, ah, tem que rodar tudo de novo. Né? Então, e a gente vai poder fazer operações, vou até botar o próximo código aqui, né? Ah, esse aqui só ele imprime direto, ele não pega. Ok, mas para ver que ele busca todos os contextos da palavra, né? Ok. Então o que a gente vai fazer é construir então uma matriz palavra-palavra ou termo-contexto. Tá? Então a gente tem aí as palavras que a gente está interessado por algum motivo, né? Apricot, pineapple, computer, information, né? E a gente vai dizer, né? Se ao redor dela aparecem as palavras que a gente está usando como palavras de contexto. Né? Na verdade, é o mesmo léxico. Né? É... Então vamos lá. Aí tem até o programinha, já está até aí. Né? E aí o que a gente vai fazer, na verdade, é então mostrar as palavras em um espaço de palavras. Né? E aí a gente pode calcular semelhança entre palavras, sem problema nenhum. Né? Então, lembrando ali do nosso produto escalar, do modo do vetor, né? E a similaridade do cosseno, né? A gente tem lá, né, essas palavras aí, usando só três palavras de contexto. Né? Eu posso ver se apricot é parecido com informação, né? Como eu vejo lá o somatório de V e WI, né? É 1 mais 0. Boto ali embaixo os vetores, tem o resultado. Então, a similaridade sintagmática, né? Ou similaridade de contexto aí, é essa, né? E eu posso falar, digital é mais similar com informação do que apricot é com informação. Que, em geral, é um resultado que você, aí é totalmente artificial, né? Mas é um resultado que a gente esperaria encontrar numa coleção. Né? O que vai vir mais? Abacaxi com informação ou computador digital com informação? Né? Como eles estão mais juntos? Né? A gente espera que seja isso. Faz o outro ali. Né? Abacaxi, não existe abacaxi digital. Nenhum texto falou de abacaxi digital nesse nosso exemplo. E novamente, então, nós estamos aí nesse espaço onde as dimensões são palavras, só que agora os vetores também são palavras. Né? O problema é usar, né, a frequência apenas, né? Então, novamente, a gente apela para o TF-DF, né? Que é um pouquinho diferente nessa questão, né? Então a gente, porque o T, a gente vai fazer 1 mais log 10 de count TD, mas a gente sempre sabe que pode variar isso de várias maneiras, né? A gente viu lá na aula do TF que posso ter vários TFs, e eles vão ter comportamentos similares, mas tendendo a um lado ou um outro. Né?
Ok, então essa é uma maneira simples, né, que pode ser calculada em cima direto das nossas matrizes termo-documento. A gente simplesmente transforma, faz as contas para transformar ela numa matriz termo-termo, e essa conta é bem fácil. Porém, esse TF-DF, né, tem uma característica, né, que a gente pode procurar alguma coisa melhor, né? Então tem essa outra maneira de construir palavras, vetores de palavras ainda esparsos, né? É tentar saber quanto uma palavra é informativa sobre a palavra alvo, né? E basicamente, né, a gente vai apelar para a teoria da informação e para a teoria da probabilidade e falar o seguinte: ó, os eventos x e y ocorrem mais juntos do que ocorreriam se fossem dois eventos independentes, ou eles ocorrem menos juntos? Então a ideia é essa: não, se eu pensar palavras que ocorrem num documento como evento de ocorrência da palavra, né, eu tenho uma expectativa que se elas forem independentes, né, P de xy é igual a P de x vezes P de y. Ok? Então eu vou dizer, mas então se eu ocorrer, então esse P de xy meu for maior que P de x, P de y, significa que elas têm mais correlação do que teria se fossem independentes. Né? Se for menor, né, ela teria menos correlação do que teria se fosse independente. Né? Então a nossa fórmula, né, passa a ser a fórmula da partir da fórmula da Pointwise Mutual Information, que é uma fórmula conhecida, né, com uma variação. Né? A variação é a seguinte: o PMI vai de menos infinito a mais infinito, tá? Não tem nenhum limite, não é uma probabilidade, não é uma medida. Né? Mas a variação é a seguinte: o que significa eu ter valores negativos? Significa que ocorre menos o que esperado. Tá? Mas vamos dizer o seguinte: como as nossos P de W, né, as nossas palavras, ocorrem a taxas muito baixas no texto, né, várias dessas palavras, né, por exemplo, na ordem de 10 a menos 6, se eu tenho duas palavras com 10 a menos 6, a frequência esperada delas serem independentes é 10 a menos 12, que é o produto das duas. Né? Se elas ocorrem menos ainda, tem que ser menor que 10 a menos 12. Então eu preciso, para detectar algo que é menor que 10 a menos 12, eu preciso de uma quantidade enorme de palavras. Né? Maior que 10 a 12. Né? Então essa fórmula não é boa nesse caso. Né? Então simplesmente, se a gente achar um PMI negativo, a gente troca por zero. Tá? Então a gente vai ter o Positive Punctuated Mutual Information, que é a nossa medida, que vai ser máximo do log 2 de P-word sobre P de word 1 sobre P de word 2, né? Ok? Ou zero. Então, se ficou negativo, é zero. A gente vai contar só os positivos. Né? Então aí tem um exemplo de como é feita essa conta, apenas com frequências. Então é razoavelmente fácil de fazer, é só contar. Né? P de IJ, né, que é a primeira coisa que eu vou ter que calcular, é a frequência de IJ sobre todas as frequências. P de I, né, é a frequência de J somado para todos os J's, né, sobre todas as frequências. E P de J é a mesma coisa, somada para todos os I, para todas as frequências. Né? Então esse aqui é tranquilo, né? Calcula-se o Professor, log 2. Fala. desculpa interromper, eu acho que eu devo estar entendendo alguma coisa errada, mas P de XY não é sempre menor ou igual do que P de X vezes P de Y? P de XY. Não, Porque sem... não, olha só. Vamos lá, deixa eu pensar aqui com você. Porque agora P de XY é igual a P de X, P de Y se os eventos forem independentes. Independente. Ok? É,
Se houver P de x, interseção... y é menor que P de x e é menor ou igual a P de y. Ok. Tá? Mas ele pode ser, o P de xi pode ser maior que o produto P de x, P de y. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pensar o seguinte, ó, que eu tenho que é ponto 2 e ponto 2, tá? Então, um em cada 5 palavras é P de x e um em cada 5 palavras é x, um em cada 5 palavras é y, ok? Então, P de xy é ponto 2 vezes ponto 2 é ponto 0,4, certo? Uma em cada 25 palavras, um em cada 25 documentos vai aparecer XY, ok? Certo. Mas eu posso ter isso assim, ó. Eu posso ter que em todos os documentos que XY aparece. Então eu posso ter que P de XY é ponto 2 também, porque eles só aparecem juntos. Tá? Eu vou ter aqui x no mesmo documento, vai ter o Y do lado dele. Ok? Se eles Tudo só bem. aparecem juntos, a probabilidade de XY é igual à probabilidade de X igual à probabilidade de Y. Então, o P de XY dele vai ser ponto 2 também. Então vai ser bem maior. Na verdade, isso é o máximo que pode ser, né? O máximo que pode ser é você ter ele ser igual ao mínimo dos dois, né? Pode até falar, acho que isso é verdade. Estou pensando aqui, mas eu acho que o valor máximo dessa expressão é o mínimo de P de x, P de y. Vocês pensem aí, sobre P de x. O senhor tem razão. Desculpa, eu errei. Tava pensando em diagrama de Venn aqui e acabei falando bobagem. O máximo é o meu diagrama de Venn é assim, né? Ter zero aqui, ter tudo aqui, um casão aqui e zero aqui. Apesar de ser de x e y. Uhum. Sim, sim. Então acho que é o mínimo, é a interseção. Então isso aí eu não sei se isso é fixo, né? Porque esse máximo aí depende do P de x, né? Depende do outro número. Né? Mas em geral, esse vai ser o valor máximo. Dado P de x, P de y, esse vai ser o valor máximo. Né? Eu acho que é isso. Tá certo, professor. Desculpa, eu Não, vacilei. boa pergunta, boa pergunta. Não, boa pergunta. Assim que a gente pensa um pouco mais. É legal. Eu gosto. Ok. Então aqui é só um exemplo tentando fazer essas contas, né? E, e, e fixando já, como isso aqui é o somatório de tudo, né? Já fixa logo o número lá em E. Ok, então esse aí é uma maneira de fazer o vetor, né? E a gente pode ir seguindo em frente, né? E tem uma questão que é a seguinte, né? Quando a palavra é muito rara, pode ter um PMI alto, né? Então há uma correção, né? Que é elevar a alfa. Então, na verdade, esse P de alfa aqui, que é essa conta aqui, ó, é mais usado. Ele vai voltar daqui a pouco em outra transparência mais tarde, tá? Porque isso aqui é uma maneira recorrente de fazer suavização. Tá? Então vocês ficam assim, se eu estou com problemas, eu preciso suavizar, elevar a algo é bom, né? Aí você pergunta para mim, que alfa? Né? Aqui ele está elevando a 0,75, é meio uma regra, rule of the thumb, né? O cara do artigo mandou usar 0,75 e ficou nisso, mas é uma investigação que pode ser feita, né? Isso não sei se tem alguém sem trabalho ainda, né? Mas eu já falei duas coisas que podia gerar um trabalho, né? Uma é fazer aquele sistema ali do pointwise, do sintagmas
a similaridade sintagmática de novo, né? Porque isso foi perdido, né? Inclusive a gente não sabia mais ou menos a importância na época, né? Sabia que era interessante para a gente, mas podia ter publicado algo, não publicou, né? E outra é analisar, né? Qual seria o melhor alfa para você usar aí. O cara fala que é 3/4, mas será que é 3/4 mesmo? Né? Coisas assim. Assim, e aí tem uma outra suavização, que é a suavização de Laplace, que soma um ou soma 2. Devia ter a fórmula aqui, mas ela não está. Né? Você soma um ou soma 2 nesses. Acho que é aqui. Né? E aí também faz o. Mas sem o alfa, né? Aí também faz uma suavização, e aí ele mostra os resultados quando você aplica essa suavização de Laplace. Tá? Então, isso resolve alguns dos problemas que a gente tem. A questão aí é a seguinte: esses vetores são esparsos, né? Então, eles geram dois problemas. Um é que ou eles ocupam mais espaço, ou eles são mais lentos para a gente, tá? Mas o segundo é que eles são muito grandes, então eles são um problema para os algoritmos de aprendizado, ok? Então a gente quer vetores menores para os nossos algoritmos de aprendizado. Agora eu vou tentar desligar aqui a gravação.